Esse é um daqueles filmes que, se você assistiu o trailer, você já assistiu o filme inteiro. É um negócio impressionante. Basicamente, tudo de importante do filme já tá no trailer. Eu só queria fazer um aviso antes, principalmente para quem já é inscrito no canal há mais tempo, que a gente está mudando tudo aqui no canal, então a gente vai mudar a vinheta, vai mudar o logo, vai mudar basicamente tudo esteticamente. Então, para vocês não estranharem, eu já vou avisando aqui que se aparecer uma thumb um pouco diferente no YouTube de vocês, é o nosso canal que a gente vai mudar tudo a partir desse domingo. Então eu espero que vocês gostem, depois comenta pra gente se vocês gostaram das mudanças ou não. Como eu disse na abertura, esse é um filme que basicamente está todo resumido no trailer. Então se vocês querem saber se vocês devem ir assistir ou não, assista o trailer. Esse vídeo vai ser só a minha análise pessoal do que eu achei do filme e eu não quero influenciar ninguém, eu só quero passar uma visão minha sobre essa obra. Então não comente aí embaixo, você não sabe de nada, esse filme é muito legal. Se vocês gostaram do filme, comenta numa boa que a gente pode trocar uma ideia. Como eu disse, esse vídeo é apenas a minha opinião. E se vocês querem saber se vocês devem assistir o filme, assista o trailer, porque tá tudo lá. Eu confesso que eu não sei basicamente nada da história da HQ, não sei se o filme é parecido ou diferente. E eu já tava com um pé atrás com esse filme, até porque a cabine de imprensa foi marcada muito próxima do filme, que é aquele negócio para você tentar manter as críticas o mais tarde possível e mais próximo da estreia, para não tentar influenciar o filme. E geralmente quando acontece isso, é porque o filme é problemático e é o caso aqui também. Eu acho que esse filme tem até algumas virtudes, mas no geral é um projeto que poderia ser bem melhor. O que eu gosto desse filme é como ele entende os clichês que ele mesmo traz. Então, principalmente o primeiro ato, que traz até um prólogo e tal, eu tava assistindo e pensando, nossa, mas é muito, muito, muito clichê. E aí depois vai ter algumas viradas e você vai entender que o filme, ele tá fazendo isso propositalmente clichê, como se fosse contando uma historinha meio fake até. Só que o grande problema disso é que quando o filme ele vai entrar no mundo real dele, já que esse primeiro mundo é meio fake, quando ele entra no mundo real, ele continua usando os mesmos clichês e muitos outros clichês do gênero, só que aí sem uma consciência, e aí se torna um problema. Então é o típico filme que entende os clichês, só que quando ele tenta se desgrudar dos clichês, ele não consegue. A premissa aqui é boa, não é totalmente original, a gente vê cada vez mais esse uso da tecnologia no cinema, da nanotecnologia e coisas do tipo, de pegar um corpo já morto e trazer para a vida, essas coisas todas, mas ainda assim a premissa do filme é muito boa, mas a forma como ela é desenvolvida, como eu disse, acaba batendo em todos os clichês possíveis e imagináveis. Então, para começar, o vilão é aquela grande corporação que tenta mentir para o protagonista. Quantos filmes a gente já viu desse jeito? E aí o roteiro vai se estruturar em uma série de reviravoltas para tentar mascarar muitos dos problemas que ele tem. E aí os clichês vão aparecer também no texto, então as falas aqui são aquelas falas extremamente genéricas, com muitas e muitas e muitas frases de efeito. Os clichês também vão aparecer nos personagens, então vai ter aquele do grupo que não gosta do protagonista, vai ter o grande vilãozão magnata, vai ter a do grupo que sente um pouco de pena e meio que quer voltar atrás e ajudar o protagonista, vão ter os cientistas, que são os cientistas mais genéricos possíveis, que são aqueles cientistas que não conseguem se adequar na sociedade, não conseguem ser amigo de ninguém, acabam ficando muito bobos. E que fique claro, os personagens não precisam ser tão complexos, mas eles também não precisam ser tão genéricos, porque a gente simplesmente não sente nada por nenhum dos personagens que estão no filme. E aí entra o humor também, que aqui é um humor digno de, não é nem quinta série, é digno de segunda série. Para vocês terem noção, aqui tem até piada de tamanho de pau em pleno 2020. Assim, é o tipo de coisa que é inaceitável no ano que a gente tá,
Não só porque é bobo, mas porque esse tipo de piada já foi repetido 1000 vezes no cinema, praticamente em todos os filmes da Adam Sandler, por exemplo. E nesse sentido, até a trilha sonora consegue ser genérica, então é aquela trilha que quando entra as sequências de ação, ela fica um pouco mais energética, e aí quando entra os momentos mais dramáticos, ela fica aquela trilha meio piegas e brega. Então, assim, o grande problema do filme é reconhecer clichês, mas não conseguir se desvencilhar dos clichês quando ele quer contar a sua própria história, quando ele quer contar o seu próprio mundo real. Mas ainda assim, tudo poderia funcionar se tivesse uma direção mais segura nesse filme. Ele é dirigido pelo Dave Wilson, que faz a estreia dele aqui na direção, e o que a gente sente é que basicamente ele não tem controle nenhum do que ele está fazendo. É aquele típico filme de estúdio que todas as sequências possíveis e imagináveis vão ser genéricas e o diretor ele não consegue meio que influenciar em nada na própria obra. Então, principalmente as sequências de ação aqui são fundamentais, porque é um filme de ação. Então, apesar de todos os clichês, de todo o roteiro genérico, de todos os personagens, ainda seria possível funcionar se as sequências de ação fossem boas. Assim, elas têm energia pelo menos, algo que geralmente é importante. Mas eu só queria entender o que estava acontecendo naquelas cenas, porque você simplesmente não consegue entender nada. Você até tenta identificar algumas coisas e o filme meio que, como ele vai funcionando, você entende o que aconteceu naquela cena, mas você não vê aquilo acontecer. Por quê? Porque a repetição do uso da câmera tremida e dos cortes atrás de cortes. Então, são sequências que tem tanto corte que você não consegue entender as ações. Um personagem, ele começa um soco num plano e ele vai terminar depois de um corte aquele soco. Ele começa um movimento e aí vai ter um corte no meio do movimento e aí ele vai terminar o movimento em outro plano. Então, assim, já passou da hora de pararem de usar essas técnicas no cinema de ação, porque são técnicas que só evidenciam que o diretor que está por trás da câmera não tem noção nenhuma de como dirigir a ação. Em alguns filmes, essas técnicas até funcionam, mas quando o diretor sabe porque está usando elas. Não é o caso. Esse é mais um caso genérico de ação picotada, só porque o diretor não consegue fazer aquilo de uma forma um pouco mais identificável, vamos dizer, para o público. Não precisa ser uma ação com apenas planos sequências e coisas do tipo, mas também você pode manter um plano por mais de 2 segundos. Aqui dá dor de cabeça as cenas de ação, são os mesmos recursos de sempre, você não entende nada do que está acontecendo, e eu acho que esse poderia ser o divisor de águas entre esse filme ser um filme ok ou um filme ruim. E infelizmente ele faz as piores escolhas. Até o CGI nas cenas de ação é mal utilizado e você percebe o efeito todo dele, fica tudo muito artificial. Em todo o filme eu torcia só para que uma cena de ação me empolgasse e nenhuma conseguiu fazer isso, porque são todas muito mal dirigidas. E além disso, outro recurso que eu não gosto que o diretor usa muito aqui é como em cenas simples de diálogo ele sempre usa um plano extremamente fechado, que lembra até o uso da televisão, filmes de orçamento menor. Então você sente toda uma insegurança do diretor. Tudo bem, é o primeiro filme dele, já num grande blockbuster, mas ainda assim eu esperava um pouco mais de tudo isso. Nas atuações, o Vin Diesel é o Vin Diesel de sempre. Ele não é um bom ator, mas ele é muito físico e ele consegue entregar nas cenas de ação, ainda que a gente não entenda muito bem o que ele tá fazendo, como eu já disse. E como vilão, a gente tem o Guy Pearce, que entrega basicamente o mesmo personagem que ele fez em Homem de Ferro 3, que é, na minha opinião, o pior personagem da carreira dele. Aqui ele não tá tão exagerado, mas ainda assim, ele é o vilão mais clichê possível. Só falta ele dar risadinhas maléficas pra mostrar como ele é mau só porque ele quer ser mau. Então, em resumo, é isso. É mais um filme genérico para esse começo de 2020. Um filme que tem consciência de ser genérico em muitos aspectos, mas acaba se perdendo principalmente a partir da metade do segundo ato, quando ele quer desenvolver aquilo que não era para ser artificial, mas continua sendo artificial. Uma ação aqui que é simplesmente terrível, uma montagem muito fraca e uma direção muito insegura. Bloodshot nem tem uma história, se a gente pegar só a história, tão ruim, mas poderia ser bem melhor na mão de um diretor melhor e de melhores roteiristas. É por tudo isso que eu vou dar uma nota
4 para esse filme. Recomendo para quem gostou do trailer, porque como eu disse, o filme está basicamente no trailer, mas não recomendo para quem espera um filme de ação um pouco diferente daquilo que a gente vê aos montes no cinema blockbuster de Hollywood. Então é isso, se você gostou do vídeo já deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aí embaixo se você concorda ou não comigo, pode ser numa boa. Por favor, sem comentários como esse crítico não sabe de nada, ou se você quer, vai lá fazer melhor, porque assim, se a gente está num canal de crítica e se você está assistindo a uma crítica, você tem que entender uma opinião oposta e tem que saber debater com argumentos, é isso que eu espero. Sempre trocar uma ideia numa boa, mesmo com pessoas que discordem da minha opinião, porque eu acho que a crítica de cinema e o cinema em geral é para se debater, é para se analisar, é para se discutir. Espero que quem seja inscrito goste das mudanças do canal e quem não é inscrito ainda que goste também desse novo visual que a gente vai trazer no canal a partir de domingo no vídeo de Westworld. Por hoje é isso e corta!